Muito bem, rapaziada, estamos começando o Desperta SL de hoje, quinta-feira, 15 de fevereiro. Quinta-feira de cinzas, porque ontem eu não trabalhei, pelo menos. Eu não sei quem trabalhou por aí, mas eu não trabalhei. Estava no carnaval, Pedro Falcão? Claro que não. Estava dormindo, que é o que eu faço de melhor, né? A pessoa vai ficando tiozinho e a pessoa vai abandonando essas coisas. Se bem que é fase, né? Eu amo carnaval, mas eu ando numa fase aí nos últimos anos que não tem mais muita paciência não, gente. Mas muito bem, para quem passou o carnaval, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Está começando o Desperta SL de hoje, são 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Estamos ao vivo no Facebook, no Twitter, na Twitch, no Instagram, nos canais do YouTube do Eduardo Moreira, do Leandro Demore, do ICL e também. Muito bom dia para quem nos acompanha pela TVT, TV aberta em São Paulo e Grande São Paulo, TV Quirimurê, TV aberta na Bahia, Salvador e Grande Salvador e também pelas rádios em São Paulo, Rádio Heliópolis e Rádio Brasil Atual. Bem-vindo de volta à Terra para quem está pousando a nave, né, o Pedro Falcão, como você, que eu sei que estava na Loucurama, né? Agora tá tentando reconectar com a Terra, Pedro Falcão, já tá com a cara de quem já voltou para a Terra, já pousou, né, Pedro Falcão? Infelizmente, né? Eu fiz muitos amigos alienígenas. Fez muitos amigos alienígenas, né? Amigos verdinhos. Se você foi pra praia de Santa Catarina, Pedro Falcão, e fez uns amigos verdinhos, pode não ser um ET, pode ser o velho da van. Não. Você pode ter visto o velho da van e achado que tava vendo ET. Pode acontecer também. Aliás, falaremos do velho da van hoje. Então, pessoal, vai chegando por aí nos nossos comentários, diga de onde você está teclando. Se você quiser também comentar como foi o seu carnaval, não fará mal a ninguém. Deixe seu like. Compartilha esse programa com as pessoas também, que você gosta, e também com o seu tio bolsominion, para irritá-lo um pouco, que não faz mal. Hoje nós faremos mais uma parte do Desperta aqui, e faremos, basicamente, acho que a gente tem que criar um quadro aqui chamado Jornal do Golpe, porque hoje tem muita novidade em relação à tentativa de golpe de Estado. As coisas não pararam de sair aí durante o carnaval, deu uma segurada, claro, mas ontem já tivemos bastante notícia. Eu vou trazer então o que saiu ontem e hoje pela manhã aqui também. Tem vários avanços em relação à investigação da Polícia Federal, que nas últimas semanas vem fazendo toque-toque aí, né? Vem batendo na porta de algumas pessoas importantes. Então fica por aí que vai ter muita coisa no programa de hoje. Lembrando que o ICL hoje volta com força total. Depois do ICL depois do Desperta teremos o ICL Notícias primeira edição, depois o Em Detalhes, depois o programa sobre economia e negócios e mercado financeiro e depois também terminamos a nossa manhã com o rolê ICL. Então a nossa manhã toda preenchida. Começou o ano, galera. Começou o ano, de fato agora a coisa vai acontecer, tá bom? Então sejam bem-vindas, sejam bem-vindos que agora o bicho vai pegar, né, o Pedro Falcão? E todo mundo aqui no chat em êxtase, dizendo então com saudades, que você fez falta, que tá com muita saudade. O carinho da galera, né? Muito obrigado, gente. Realmente a gente tem que parar para descansar também por causa da galera que fica atrás das câmeras, né, gente? É por isso, eu vi que umas pessoinhas comentaram ontem na internet que todo mundo já tinha voltado a trabalhar, mas o CL ainda não. A questão é que a gente fica no meio do caminho entre duas coisas. Tem alguns sites independentes, maravilhosos, admiráveis, que a gente fala todos os dias aqui, claro, mas que tem uma estrutura um pouco menor, é mais fácil de colocar programa no ar. Você tem lá 2 pessoas, você coloca um programa no ar. E as redes maiores têm 1 milhão de pessoas trabalhando, coloca programa no ar. Nós temos aqui, a gente não tem condição de ficar colocando programa no ar com pouca gente. Então a gente tem que dar folga pra galera que trabalha também, principalmente por trás das câmeras. Para colocar o Desperta no ar, por exemplo, a gente tem aqui, temos eu e o Pedro, nosso querido Pedro Falcão, e quando não está o Pedro, está o Jimmy, mas tem uma galera em São Paulo também, porque tá todo mundo acordado lá na redação, já colocando o programa no ar e se preparando para colocar o N1 no ar. E é uma produção gigante, é muita gente. Então, vamos deixar o trabalhador descansar também, tá? Mas agora a gente está de volta e o ano começou de fato, um ano eleitoral. Aliás, faremos uma cobertura eleitoral importante aqui neste canal, né? Vamos lá então. A dengue está se expandindo muito antes e muito mais depressa do que o esperado. Esses alertas sobre dengue eu tenho dado aqui desde antes de começar o surto. Vocês sabem que quem acompanha o Desperta SL está uma semana na frente, né? Esse programa é transmitido do futuro, literalmente.
Eu tenho alertado sobre dengue, prestem atenção, tem uma entrevista hoje importante com um virologista lá no jornal O Globo. O Amilcar Tanuri avalia que a qualidade dos testes disponíveis e o processo de vacinação também ainda está mais ou menos no Brasil. O processo de vacinação é baixo ainda, porque só tem um laboratório no mundo produzindo vacina, é um laboratório japonês. O Brasil comprou uma quantidade de doses que é insuficiente para vacinar a população, escolheu inicialmente 500 e poucas cidades onde a incidência de dengue já é maior, se sabe disso por conta do monitoramento que se faz através das secretarias municipais de saúde, as estaduais, isso vai para o SUS, está lá organizado, tabulado, portanto, por enquanto não há muito que se possa fazer. Quem puder vacinar, vacine. Quem tiver grana para comprar repelente, compre repelente e use repelente no dia a dia, porque é isso que está rolando, está pegando, inclusive em regiões onde a dengue não é muito comum, regiões mais frias, por exemplo, sul do Brasil. Já há mortes por conta de dengue no sul do Brasil. Quem quiser se informar um pouco mais, leia essa entrevista que está lá no jornal O Globo e também um serviço importante aqui, publicado pela BBC News Brasil. Quais remédios são contraindicados e quais podem ser usados para tratar os sintomas de dengue, mesmo se você não saiba. Aliás, principalmente se você tem sintomas de dengue, meu conselho inicial, não tomar remédio nenhum, porque tem remédio, inclusive remédios de farmácia, esses mais populares, que não precisa de receita, que se você pode piorar o seu caso. No caso de dengue hemorrágica, por exemplo, pode piorar a hemorragia, sabiam? Eu não vou falar o nome para não incentivar aí, né? A gente não virar os cloroquiner da vida. Mas os remédios aí mais populares que a gente toma, quando tá com uma dor, aquela coisa ou outra, tem alguns que não dá para tomar, gente. Tá? Então, olho nisso. Quem não souber o que fazer, primeira coisa, vai pro posto de saúde para ver se é dengue mesmo que você tem. E aí procure um médico, tá? Na dúvida, leia essa matéria, está publicada na BBC News Brasil, em relação aos remédios que se pode e que não se pode tomar. Até onde eu sei, a dengue você só controla sintoma quando você tem. Principalmente a febre e a dor, que são as duas características. Só que tem alguns remédios comerciais que a gente toma, esses de farmácia que está lá, que é comprar, que não precisa de receita nem nada, que pioram o caso. Então atenção, não sai tomando qualquer coisa por aí. Não é uma coisa comum. Tá bom? Procure o posto, procure o médico e informe-se. Lá na BBC News Brasil tem essa notícia para a gente ficar um pouco mais ligado no que está rolando. Olha, o ministro Ricardo Lewandowski mal amanheceu no ministério e já determinou o afastamento da direção do presídio de Mossoró e nomeou um interventor. Para quem não sabe, aconteceu a primeira fuga de um presídio desses considerados de segurança máxima no Brasil, lá em Mossoró. 2 apenados fugiram, possivelmente aproveitaram uma obra que estava rolando no presídio. Todos os detalhes são publicados pela imprensa hoje, mas o mais importante é que é a primeira grande tarefa do Lewandowski, justamente numa questão que aflige muito a população brasileira, que é a sensação de insegurança. Eu sempre faço a distinção aqui para a gente ter claro que é uma coisa ou que é outra. Uma coisa é a insegurança real. O Brasil não é um país seguro, sabemos. É um país violento, sabemos. Há melhores e há piores, mas não é um país fácil. Mas a sensação de insegurança das pessoas, em termos de política, ela é muito mais importante do que a insegurança real. Sabiam disso? Sabe por quê, ô Pedro Falcão? O cara que mora lá na cidade do interior, lá do Paraná, que teve um homicídio nos últimos 5 anos, que tem cidade assim no Brasil, tá, gente? Tem, de fato, tem cidades no Brasil, várias delas que têm índices de segurança super altos. São cidades pequenas, mais isoladas, né? Onde não acontece muita coisa, inclusive não acontece crime. Ele lê esse negócio de Mossoró e a pessoa lá, ela fica com sensação de insegurança. Ela bota lá o arame farpado na casa dela. Precisa? Não precisa. Tem índice de criminalidade na cidade dela? Não tem. Mas a sensação de insegurança leva as pessoas a tomar medidas. E então o primeiro caso do Lewandowski é em relação justamente a isso, que é uma das áreas, aliás, mais mal avaliadas do governo Lula, dos governos brasileiros em geral, historicamente, mas do governo Lula também, sabia, Pedro Falcão? Essa é uma boa jogada dessa sua camiseta aí para dar essa notícia. Isso aqui é a camiseta, não tem nada a ver, isso aqui é a camiseta do time de natação de Alcatraz. Sacou? Sacou? Aqui, ó. Comprei, mas juro por Deus que não tem nada a ver com isso. Eu comprei em São Francisco, quando eu fui pra lá visitar a cidade,
Eu achei bacana a camiseta. Comprei no aeroporto até. Eu sou esse tipo de turista que compra coisa em aeroporto, sabia? Sabe que você vê um monte de coisa no aeroporto, pensa, quem é o otário que compra essas coisas em aeroporto? Eu. 3 vezes mais caro. Isso, eu sou esse otário. Porque eu esqueço de comprar tudo, eu não compro nada na centro esquerda, aí chega no aeroporto, me arrependo que tô indo embora, não levei nada, eu vou lá e compro. Daí eu comprei essa camisetinha aqui. Gostou, pessoal? Ficou legal o contraste aí. Tá valendo, né? Bom, lá no G1, para quem quiser ver, o que falta esclarecer sobre a fuga de 2 presos no presídio de segurança máxima de Mossoró, né? É mais por curiosidade mesmo, não. Isso aqui não, assim, isso aqui é notícia porque é uma notícia, porque é um presídio de segurança máxima, os 2 presos são do Comando Vermelho e tal, mas assim, gente, isso aqui impacto na sociedade brasileira, zero, tá? Zero, tá bom? São 2 presos que fugiram de um presídio lá em Mossoró, 2. Não vai interferir a vida de quem mora em Cacimbinha do Sul, tá bom? Fica tranquilo, a pessoa não vai aparecer na sua casa, beleza? É claro que vai ter que se avaliar o que aconteceu e tal. Geralmente, quando tem fuga de presídio, tem ajuda interna, tá bom? Geralmente. Não sei se é o caso aqui, mas no geral a história nos ensina que quando são presídios de segurança máxima, com vários protocolos, aquela coisa toda, em geral tem ali um dinheirinho que vem, um dinheirinho que vai, tem uma facilitação. A princípio, nesse caso, tinha uma obra no local e essa obra pode ter facilitado a fuga. Quem quiser mais detalhes, está publicado lá no G1. Com guerras e conflitos, gastos militares no mundo em 2023 foram os maiores desde a Segunda Guerra Mundial e a tendência é de um novo recorde em 2024. Isso aqui é impressionante. A guerra na Ucrânia prolongada por mais de um ano, guerra em Gaza estendida pelo Oriente Médio, aumento de testes nucleares da Coreia do Norte, mais manobras militares de Pequim em Taiwan, golpes de Estado no norte da África, conflito no Azerbaijão e tensão entre vizinhos na América do Sul. Esse aqui é o lead, que se chama a primeira parte da matéria, lá do G1. Na minha opinião, tem uma mistureba meio estranha aqui, porque a gente vai ver por quê, tá? Porque assim, ó, a Coreia do Norte, o Azerbaijão e não sei o que representa de gasto militar no mundo quase zero, tá? Isso aqui faz pouco sentido, essa comparação aqui. O que está aumentando o gasto militar é principalmente o gasto nos Estados Unidos em relação à guerra da Ucrânia e da Europa também. Nós já tratamos disso aqui no ano passado inteiro, mostramos como a Europa mandou os seus arsenais para a Ucrânia, para queimar inclusive arsenais que já estavam mais veinho, porque tinha que substituí-los, inclusive aviões, munições. Vimos como as fábricas de munições, mostramos aqui, aliás, como as 2 grandes fábricas de pólvora da Europa, uma fica na Espanha, uma fica na República Tcheca, estavam com os pedidos atolados até mais ou menos 2025. A gente explicou a dinâmica da guerra aqui, mostramos matérias, inclusive que foram publicadas na imprensa dos Estados Unidos, sobre a indústria bélica dos Estados Unidos, mostrando como ela está navegando assim de vela cheia. Está sendo ótimo o momento para o complexo industrial militar dos Estados Unidos em relação às guerras. Então isso aqui é uma notícia ruim para mim e para vocês, que a gente não gosta dessas coisas. Agora, para a economia que gira em torno disso aqui, é uma excelente notícia e tem pouco a ver com golpe de Estado no norte da África e tal. Claro que isso são problemas sérios, mas eu estou dizendo assim, em termos de gasto bélico, a coisa fica meio parada em poucos lugares. Um relatório levanta que anualmente quanto cada país gastou na área, apontou um recorde de 2,2 bilhões de dólares em gastos mundiais na área de defesa em 2023, um aumento de 9% em comparação com o ano anterior. Indica que essa marca deve ser batida de novo em 2024. O número sem precedentes na história moderna mundial foi impulsionado principalmente pelo aumento dos orçamentos dos países que integram a OTAN. Então esse gasto é feito pela Europa e pelos Estados Unidos, basicamente. Diante de um temor do conflito com a Rússia, atualmente em guerra com a Ucrânia. A OTAN determina que caso um país membro seja invadido, todos os outros devem defendê-los. Os Estados Unidos, que tornaram-se o principal patrocinador da Ucrânia na guerra contra a Rússia, já aprovaram pacotes de ajudas bilionárias a Israel também na luta contra o Hamas. Na luta contra o Hamas não, né, o G1, no genocídio que está acontecendo em Gaza. A quantidade de bomba que está sendo despejada em Gaza não tem nada a ver com o Hamas. Respondem sozinhos por quase metade de todos os gastos militares do mundo. De acordo com o levantamento, só os Estados Unidos gastou o equivalente a 41% de todo o orçamento militar do mundo. Quase metade do orçamento militar é dos Estados Unidos.
E a chance de enfrentamento com a Rússia fez também os outros membros da OTAN aumentarem em média seus orçamentos em 32% do ano anterior. Já os gastos militares da Rússia não são divulgados pelo governo, mas o relatório do Instituto Britânico estimou que o país tem usado 1/3 de todo o seu orçamento de 2023 na guerra que mantém na Ucrânia, que é absurdo também, né? Então, a gente vê basicamente aí um eixo de Estados Unidos, Europa e Rússia, que são os grandes gastos militares, e aí não fica sobrando para pobre da África lá, né? Nada, né? Nada, não precisava nem estar no topo da matéria isso aí, porque dá uma sensação de que a coisa é mais capilar do que é de fato, né? Bom, o Senado dos Estados Unidos avançou com um pacote de bilhões para a Ucrânia, Israel e Taiwan, publicado lá pelo DCM, e para a gente fazer uma comparação aqui, uma reportagem um pouco mais antiga da BBC News Brasil, mas não deve ter mudado muita coisa, uma escolha que os Estados Unidos fazem. Isso aqui é uma escolha. Enquanto os Estados Unidos sozinhos consomem quase metade do gasto mundial com guerra, os Estados Unidos têm vários indicadores sociais e econômicos que colocam ele próximo ou pior do que países ditos em desenvolvimento. Então essa matéria está publicada lá na BBC News Brasil, matéria de 2017, se a gente atualizar ela vai ver que não mudou muito, aliás muita coisa deve ter piorado. Número de pessoas em situação de rua, sem teto, pessoas em situação econômica muito ruim, as coisas pioraram nos Estados Unidos nos últimos anos, na verdade. Então a gente vai ter aqui mortalidade infantil, expectativa ao nascer, o estudo nos Estados Unidos, para quem acha que a grande coisa não está entre os melhores do mundo, está longe, aliás, de estar entre os top do mundo. Então, enquanto faz uma escolha para gastar com armamento, faz uma escolha também para não gastar com as pessoas. Para a gente lembrar sempre disso aqui, porque parece que os Estados Unidos têm dinheiro infinito. A gente olha de fora e pensa, nossa, tudo é perfeito. É a melhor educação do mundo. Não, não é. Não está nem nas top 10. É o lugar onde menos tem pessoas em situação econômica ruim ou morando na rua. Não, não é é bem ruim, aliás. Principalmente se considerar as grandes capitais, as capitais e as grandes cidades. Mortalidade infantil, expectativa ao nascer, tem nível pior que Chile, por exemplo, pior que alguns países, pior que Cuba, né? Vai para Cuba, pior que Cuba. Então, não é, em vários indicadores sociais e econômicos, os Estados Unidos não são grandes coisa porque escolhe gastar dinheiro com outra coisa. Vamos lá então para a Folha de São Paulo, vamos começar o Jornal do Golpe. Acho que a gente tinha que fazer uma vinheta, né, Pedro Falcão? O que tu acha, Pedro Falcão? Jornal do Golpe. Será que a gente podia fazer uma vinheta? Eu achei que ser tua, capela, só com uma gravatinha. Fazendo essa musiquinha que eu fiz agora? Aqueles microfones que o Sei não. Raul Gil usava. Raul Gil. Ah, aquele microfone dourado? Dourado. Será? Eu acho, porque grande parte do programa está sendo tomado por isso e eu tenho a sensação que não vai mudar muito nos próximos tempos não, hein? Supremo Tribunal Federal forma maioria para tornar réus ex-integrantes da cúpula militar do Distrito Federal. Isso aqui é importantíssimo, eu já vou explicar por quê. Isso aqui talvez seja mais importante do que boa parte das notícias sobre os militares. Calma que eu já vou explicar. A primeira turma do STF formou maioria para tornar réus 7 ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal acusados de omissão nos ataques golpistas do 8 de janeiro do ano passado. Não é só omissão, mas tudo bem. Eles foram denunciados pela PGR e o processo é analisado por meio do plenário virtual da Corte, em sessão que acontece até o dia 20 deste mês. Até lá, o julgamento ainda pode ser paralisado. Os policiais também foram acusados de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio público tombado. Já votaram a favor de aceitar a denúncia o relator do caso, Alexandre de Moraes, e os ministros Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Ainda não votou o ministro Fux. Lembrando que isso aqui é para aceitar a denúncia, tá bom? Investigação da Polícia Federal. Sempre gosto de lembrar o caminho para as pessoas não se confundirem. Investigou, terminou a investigação, indicia. O indiciamento diz pouco, tá, gente? Indiciamento não é necessariamente uma categoria muito relevante, mas vai lá. Indicia. Vai para o Ministério Público. O Ministério Público analisa a investigação. Se necessário, pode fazer investigação suplementar ou pedir mais informações para a polícia. O Ministério Público decide.
Vou oferecer denúncia para a justiça ou não. O Ministério Público pode falar, não vou oferecer denúncia. Nesse caso, ofereceu denúncia. Estamos no momento em que agora a justiça, o Supremo Tribunal Federal, está analisando se aceita a denúncia ou não contra a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Se aceitar, os PMs viram réus. Esse é o caminho, tá? Alguns PMs estão presos, outros estão em domiciliar. Foram denunciados o então comandante-geral da PM, o Fábio Augusto Vieira, o ex-subcomandante Clepter Rosa, 3 coronéis, um major e um tenente. A cúpula da Polícia Militar está presa preventivamente por ordem de Moraes. De acordo com a PGR, os policiais aderiram subjetivamente às ações delitivas dos golpistas que depredaram Brasília, em vez de agirem para evitar a destruição dos prédios públicos. A PGR, afirma Moraes em seu voto, indicou as diversas omissões em tese dolosas praticadas por responsáveis pela segurança pública do Distrito Federal e que contribuíram para a prática dos atos criminosos do 8 de janeiro. Portanto, agora veremos para que lado vai caminhar. Pelos votos agora já está indicando que eles viram réus e talvez respondam presos esses casos que estão sendo julgados pelo STF. O STF também julga mais 15 acusados a partir da madrugada de hoje, que são aquela galera que participou do quebra-quebra, a maioria deles. Isso aqui ainda, porque lembrem, né, teve mais de 1.000 indiciados, mais de 1.000. Então, cada semana a gente dá notícia aqui, mais 15, mais 10, mais 8, mais 25, a coisa tá andando assim. Tem uma matéria lá no G1 que explica por que a cúpula, a ex-cúpula da PM do Distrito Federal vai responder por crimes também atribuídos aos acusados. Aqui explica muito bem o que é que aconteceu. Na época saíram reportagens muito importantes, principalmente lá no jornal Metrópolis, mostrando trocas de mensagens entre a cúpula da PM do Distrito Federal e outros policiais, mostrando que eles estavam inteiramente submersos na ideia de golpe. Eles atuaram para que a massa que estava acampada na frente do exército em Brasília chegasse até a Praça dos Três Poderes, atuaram para que ela chegasse. Escoltaram, nós vimos nas imagens, tiraram foto, ficaram assistindo, porque a expectativa desses policiais, segundo os prints de conversas deles próprios que saiu no ano passado ainda, no site Metrópolis, em outros sites também, mas a maioria deles saiu no site Metrópolis, mostra que eles tinham a expectativa de um levante popular, de fato, um golpe de Estado. Isso a cúpula da PM. E aí eu sugiro que vocês leiam uma reportagem que saiu na semana passada, no Intercept, publicada pelo Paulo Motorim. Essa reportagem, para mim, é a reportagem definitiva que explica como a Polícia Militar do Distrito Federal ela era a peça-chave na tentativa de golpe de Estado. Até mais em termos de insuflar a população ali no 8 de janeiro, inicialmente, numa fase inicial do que seria um golpe de Estado, até mais do que o Exército Brasileiro e as Forças Armadas no geral. Para além disso, essa reportagem ela mostra muito bem como a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal agiu para colocar no comando dos policiais que estavam em serviço naquele dia um policial que até poucas semanas antes estava afastado da corporação por problemas de saúde mental, estava sem o seu porte de arma, não tinha nenhum prestígio na tropa. Da noite para o dia, a cúpula decide pegar esse policial, o policial Paulo José, se não me engano era um coronel, né? Coronel. Eles pegam esse coronel, que não tinha prestígio da tropa, não era da patota, nunca era colocado em postos de comando, era um cara meio escanteado pela patota da cúpula da PM do DF, estava afastado por muito tempo por problemas de saúde mental, sem porte de arma. Esse cara magicamente volta para o trabalho, é colocado lá pela cúpula, volta para o trabalho e eles colocam esse cara para comandar os PMs que estavam de serviço no 8 de janeiro. O que é que conta essa matéria aqui? É aquelas reportagens que eu falo que a imprensa faz a cada ano bissexto, de fato. Essa reportagem é daquelas que não é esse rame-rame do dia a dia, sabe?
é um pedacinho do... É essas coisas que a gente faz também aqui, que é tudo bem, é do jornalismo, mas é uma coisa, digamos assim, menos... Isso aqui é carpintaria, né? Isso aqui é carpintaria do jornalismo. O que a gente faz no dia a dia não é carpintaria, aquela notícia dada uma atrás da outra. É um pedacinho do inquérito da PF, vazado, que eu consegui e tal, beleza, é do jogo, precisa, faz parte, mas é diferente, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é outra coisa, isso aqui é reportagem. Mostra como esse cara aqui foi colocado lá para virar laranja, virar boi de piranha dessa cúpula golpista da PM do DF. Os caras organizaram a coisa de modo que esse coronel, Paulo Sérgio, não conseguisse ter comando da tropa, deixaram os policiais em casa, ele perguntando um dia antes, olha só, a gente vai deixar o pessoal lá fardado lá no batalhão ou vai deixar em casa? Não, vamos deixar em casa. Deixa em casa, porque aí demora mais para reagir, demora mais para chegar, para avisar e tal, e colocaram esse cara aqui para virar laranja. Caso a coisa desse errado como deu, ele seria o responsável, entre aspas, por não ter tomado as atitudes para evitar o que aconteceu em Brasília. A matéria conta essa história de um jeito muito bem montado, eu sugiro que vocês leiam. Coronel preso pelo 8 de janeiro diz que cúpula da PM fez conluio para escapar de punição. Tem documento, tem documentação da CPI. A CPI do Distrito Federal já tinha levantado essa história. Aliás, ele deu um depoimento lá contando essa história. Tá? A história em si não é nova, mas o jornalismo faz muito bem isso, de muitas vezes pegar uma história que ficou meio colateral e contar ela direito, com documentos novos e com informações novas e organizando isso, né? Então tá aqui para quem quiser ver, até mesmo aqui, ó, print de conversa, né? O cara falando aqui pro comandante dele, né? Ontem retornei de férias, me apresentei, soube que o senhor mandou eu tirar o meu abono natalino, ou seja, o cara volta de férias, ele vai assumir a tropa, isso em dezembro, e o comandante dele fala, não, pode ficar em casa mais um tempinho. Ou seja, deixam ele afastado até próximo do 8 de janeiro, para ele não tomar pé da situação, não participar das conversas, não receber os avisos, não estar ligado no que está acontecendo, não ler a tropa, não ler o clima do dia e colocam ele no comando da tropa poucos dias antes do 8 de janeiro. A matéria é sensacional e mostra como essa cúpula do DF é podre. Boa noite, Coronel Naime. Kleber não me deixou retornar essa semana. Olha, eles não deixam o cara voltar para o trabalho. Eles vão deixando o cara em casa para deixar o cara assumir o comando. Isso aqui é 30 de dezembro, ó. 30 de dezembro, o cara querendo voltar para o trabalho, as férias dele já tinham acabado e a cúpula fala, não, fica em casa, não precisa, fica lá. E aí botam o cara para assumir a tropa poucos dias antes ali do 8 de janeiro. Tem vários prints de conversa aqui, muita coisa para ser analisada e a matéria monta muito bem mostrando essa história. Leiam, tá bom? Ler é bom, ler é importante. Vamos lá, seguindo no Jornal do Golpe aqui, braço direito de general apontado como golpista é o primeiro da lista de uma promoção. Olha só isso aqui, agora o Exército vai ter que se ver com essas coisas também, porque a hierarquia, a promoção, a antiguidade, a mamata, a coisa, ela não para. Não para. O Mauro Cid seria promovido se ele não fosse preso. Sabiam disso? Aliás, a promoção dele, até onde me resulta, não foi cancelada, ela está suspensa. Sabiam disso? A promoção do Mauro Cid está suspensa, ela não foi cancelada. Eventualmente, amanhã, se a gente esquece do Mauro Cid, está ele lá. Ganha uma posição nova no Exército. O alto comando do Exército se reunirá nas próximas semanas para decidir o nome do oficial que será promovido a general de 4 estrelas. O primeiro da lista pelo critério de antiguidade é o general de divisão Omar Zendim, das Forças Especiais. Ele é o número 2, o também general Estevão Teófilo, apontado pela Polícia Federal como oficial que teria concordado em dar o golpe caso Bolsonaro assinasse o decreto de estado de sítio que previa a prisão de Alexandre de Moraes. O general de divisão Omar é subcomandante do Comando de Operações Terrestres, o COTER, unidade estratégica para os golpistas. De acordo com a Polícia Federal, além de ser o responsável operacional pelo emprego da tropa caso a medida de intervenção se concretizasse, os elementos indiciários já reunidos apontam que caberiam às Forças Especiais do Exército, os chamados Kids Pretos, nós já mostramos aqui na semana passada quem são os Kids Pretos, a missão de efetuar a prisão do Alexandre de Moraes, caso o decreto fosse assinado. Além do nome de Omar, consta da lista de promoção outro integrante das Forças Especiais, o general Dutra de Menezes, responsável em 8 de janeiro pelo Comando Militar do Planalto.
Então, isso aqui são decisões que o Exército terá que tomar nas próximas semanas. Vamos lá para a Revista Fórum. A Revista Fórum fez um excelente resumo do que está rolando entre ontem e hoje. Então, quem quiser se atualizar depois do Desperta, claro, dá uma olhada lá na Revista Fórum, está na capa da Revista Fórum. Pazuello, Luciano Hang e senador Heinz incentivaram o golpe de Bolsonaro. O deputado federal Eduardo Pazuello, o senador Luiz Carlos Heinz e os empresários Meir Nigri e Luciano Hang são apontados pela Polícia Federal como membros do grupo que planejava um golpe de Estado para manter o então presidente Bolsonaro no poder. As revelações estão sendo publicadas nesta quarta-feira nos meios de comunicação, foi publicada ontem e a gente está trazendo hoje um resumo para quem estava pulando o carnaval ainda. Os policiais federais chegaram aos nomes por meio da delação do tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. Segundo Cid, todos os citados se posicionaram favoravelmente a um golpe de Estado diante do então presidente. Uns pediam um golpe violento e direto, outros preferiam desacreditar as urnas e melar as eleições. De todo modo, isso é golpe para cá e para lá. De acordo com a apuração da revista Veja, um áudio enviado por Mauro Cid ao general Freire Gomes, então comandante do Exército, o ex-ajudante de ordens dizia que Bolsonaro já estava desiludido de um possível golpe a seu favor. No entanto, segundo os investigadores, o Bolsonaro de então teria sido convencido do contrário pelos correligionários logo a seguir. Quem convenceu o Bolsonaro quando o Bolsonaro estava lá chorando, triste, que ninguém queria dar golpe junto com ele? Pazuello, atualmente general da reserva e deputado federal, ele está envolvido na pandemia, como diz aqui, na trama golpista. Cid mencionou uma conversa entre Bolsonaro e Pazuello em que o general Pazuello indica uma interpretação do famoso artigo 142 da Constituição Federal, que eu já me ajoelhei quase aqui pedindo para que, pelo amor de Deus, a Câmara e o Senado mudem esse artigo. De uma vez por todas. Para mudar esse... Aliás, pode riscar esse artigo. Risca, anula, não precisa mais. A mesma proposta pelo filósofo Olavo de Carvalho para justificar o golpe a partir de uma intervenção militar. Pazuello teria defendido sem cerimônia uma ruptura institucional, segundo o Mauro Cid. O diálogo já demonstra uma atuação do deputado federal Eduardo Pazuello no sentido de propor uma ruptura constitucional, diz a Polícia Federal, com um fundamento na interpretação equivocada do artigo 142 da Constituição. No sentido, o colaborador Mauro Cid afirmou em acordo de colaboração que o general Pazuello integraria o grupo de radicais que queriam reverter o resultado das eleições. Isso aqui, então, primeira coisa, o Pazuello. Outros dois, Luciano Hang e Meir Nigri. Segundo Cid, quando indagado por Pazuello, Bolsonaro não demonstrou muito interesse nos planos golpistas. No entanto, dias mais tarde, ao ser pressionado pelo empresário Luciano Hang das lojas Avan e Meir Nigri do grupo Tecnisa, o Bolsonaro teria avaliado pedir ao Ministério da Defesa um documento mais duro para, aspas, virar o jogo, ou seja, reverter os resultados eleitorais. O Meir Nigri, para quem não lembra, foi aquele cara que foi indiciado pela CPI dos atos golpistas lá em Brasília como um dos principais interlocutores do Bolsonaro e difusores de notícias falsas sobre as urnas e sobre as eleições, inclusive mensagens violentas. Para quem não vai lembrar, né? Ele estava num grupo de empresários que foi investigado por financiar o esquema e o Bolsonaro chegou a repassar uma mensagem do Nigri que o Bolsonaro recebeu, que era essa mensagem aqui, a gente mostrou na época, lembram aqui, ó? Essa mensagem aqui o Bolsonaro recebeu do Nigri e encaminhou para outros grupos. Ó. A estratégia e o poder a qualquer custo. O povo está esperto. Compartilhem. Polícia Federal precisa ver isso. Teremos sangue, guerra civil. Essa aqui foi a mensagem encaminhada pelo Bolsonaro para alguns grupos. Ela foi recebida por ele pelo Meir Nigri, esse empresário. Esse aqui, segundo o Cid, é um dos caras que insuflava o Bolsonaro para dar golpe militar. E o velho da van todo mundo conhece, velho da van, né? O velho da van estava lá colado no Bolsonaro, fez campanha, aquela coisa toda, inclusive cometeu ilegalidades nas suas empresas, forçando os funcionários a votarem no Bolsonaro, motivo pelo qual foi multado em quase 90 milhões por danos morais coletivos, por forçar as pessoas a votarem no Bolsonaro em 2018. E, segundo o Cid, é um dos caras que ficava lá cutucando o Bolsonaro para o cara virar mesa, para anular a eleição,
ficou no negócio da fraude, não sei o quê. Outro é o Luiz Carlos Reis, que surpresa, senador pelo Rio Grande do Sul, outra figura do bolsonarismo que apareceu muito na pandemia, lembram do Reis? Durante a pandemia, falando as barbaridades lá na CPI, ele, notório defensor da cloroquina, aquela coisa toda, ele é citado em um dos trechos da delação do Mauro Cid. De acordo com o Cid, num grupo de radicais, o Reis era a favor de um braço armado e pedia a ruptura institucional mais direta e violenta, enquanto o outro grupo preferia seguir batendo nas urnas e melar as eleições. O senador estaria nesse segundo grupo, perdão. Então o senador não era do grupo que queria ir para o pau diretamente, era o grupo que queria continuar difundindo a questão da fraude nas urnas para anular as eleições, lembrando que o plano de anular as eleições está naquela minuta apreendida com o Anderson Torres e nesse decreto, a gente chama de minutas das coisas, mas não é bem acurado, tá? Minuta do golpe é muito mais a cara daquela que foi apreendida com o Anderson Torres. Aquela realmente era assim um passo a passo. Vamos fazer isso, isso, isso. Aquela indicava uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, o afastamento e possível prisão do Alexandre de Moraes, que era o presidente do TSE na época, e o acesso às comunicações do Alexandre de Moraes, e-mail, telefone, zap, tudo. Essa é a tal da minuta do golpe. Esse outro documento que foi encontrado no ano passado no celular do Mauro Cid, que é muito semelhante, ou igual ao que foi encontrado na sede do PL com o Bolsonaro na semana passada, semana retrasada, aliás, o tempo não para, né? Ele é mais uma leitura de um decreto, quase uma leitura à nação, uma declaração à nação, um discurso. Claro que nesse discurso tem ali que afastamento, isso, aquilo, que previa também a prisão do Alexandre de Moraes. Inicialmente previa a prisão também do Pacheco, presidente do Senado, e do Gilmar Mendes. Segundo o Mauro Cid, o Bolsonaro, ele próprio, editou essa parte e tirou o Gilmar e o Pacheco. Deixou só o Alexandre de Moraes. Tá? Então, só pra gente lembrar aqui, né? Porque a fake news sobre urna parece uma coisa menos, como eu direi, séria, menos grave. Porque a gente sempre tem a memória da ditadura de 64, dos golpes de Estado violentos, do tanque nas ruas, mas, gente, estamos em 2024, o mundo mudou. Há novas formas de se dar um golpe de Estado. E essa nova forma, ela passa muito pelo uso da máquina de desinformação. Você vai minando a confiança da população em relação ao sistema eleitoral, esse era o plano. Você mira o sistema eleitoral, vai minando a confiança da população no sistema eleitoral, vai colocando dúvida na cabeça das pessoas. A partir do momento que você tem uma massa de milhões de pessoas que apoiam a ideia de que a eleição foi fraudada, qualquer medida que você tomar que pareça menos violenta do que sair matando gente no primeiro momento, pelo menos, vamos lembrar que 64 também não começou tanto assim, né? A coisa encrespou 4 anos depois, a partir de 68. Então, calma lá que é grave sim. É grave. A coisa começou de um jeito muito bem engendrado. Então, segundo o Cid, o Reis integrava esse grupo, usava um documento do Ministério Público Militar que dizia que, como o país estava em GLO para garantir as eleições, o senador entendia que as Forças Armadas poderiam pegar uma urna sem autorização do TSE ou de qualquer instância judicial para a realização de testes de integridade. O senador encaminhava esse entendimento tanto ao Cid quanto ao Bolsonaro para que repassassem esse entendimento ao Ministério da Defesa. Então, o que dizia o senador Luiz Carlos Reis é o seguinte: se o Bolsonaro decretar uma operação de garantia da lei e da ordem, que na prática pode colocar o exército na rua, a gente pode pegar uma urna. Isso é o que o Reis dizia, segundo o Cid. A gente vai lá no local de votação, pega uma urna, sequestra uma urna, pega lá, bota num caminhão, sem autorização de ninguém. E daí nós vamos fazer um teste de integridade, né, senhora? Vocês imaginem o teste de integridade que ia sair. Ia ser feito pelo hacker de Araraquara, né? Que, aliás, o Bolsonaro tentou contratar para fazer showzinho sobre a urna em caminhão de som. Não nos esqueçamos.
A Zambelli leva o Walter Delgatti porque o Walter Delgatti poderia participar de um show que era ele em cima de um caminhão de som mostrando como uma urna eletrônica pode ser fraudada. E aí o Delgatti apertaria o 17 ou o 22, sei lá, é o número do Bolsonaro, e apareceria a cara do Lula. Lembram disso? Isso foi contado pelo próprio Delgatti, gente. Essa era a história. Com participação, inclusive, de militares, para variar um pouco só. Né? Então, o Heinz defendia que os caras podiam lá pegar a urna. Essa aqui, carrega no caminhão. A gente vai fazer um teste aqui. Aí, claro, o teste ia mostrar que o Lula estava em todos os números, claro, e aí o golpe está consumado. Muito bom esse resumo lá da revista Fórum, tá, gente? Quem quiser dar uma olhada lá. Fala do Pazuello, Luciano Hang, Heinz e Meyer Nigri, 2 empresários, um militar hoje político e um político de carreira, senador pelo Rio Grande do Sul. Polícia Federal usou registros do Alvorada e de celulares para confirmar relato de Mauro Cid sobre a minuta do golpe. Tanto falamos aqui no ano passado sobre as provas que o Cid precisa trazer. Vocês sabem que este programa aqui é um programa descrente de delações premiadas. Vocês sabem disso. Eu não acredito em delator. Tem gente quem acredita. Eu não acredito em delator. Eu acredito zero em delator. A primeira função do delator é tentar salvar a própria pele. Sempre falo isso aqui. Aliás, nós vimos na semana passada que o Cid pode estar se complicando porque a PF, no meio das investigações, descobriu que ele omitiu coisas. Claro que o delator vai omitir, gente. O delator mente e omite. Não existe outra hipótese de que não seja assim. O delator ele vai fazer um caminho para a delação dele. Ele vai pensar, como eu chego até o final disso aqui, que é me livrar. O objetivo do delator é se livrar. Entregando o menos possível do que eu sei. É isso que um delator faz. Por isso que a delação ela é tão complexa e tão polêmica, inclusive. Porque quando você faz uma investigação, você usa os seus recursos de investigador para chegar na verdade. Quando você conta com o que alguém fala para você, o próprio delator ele pode indicar o caminho da investigação para os investigadores. E isso é um problema. Porque o cara pode indicar um caminho e a investigação toda corre para onde o cara está indicando o caminho, porque ele está falando coisas, só que tem coisas do outro lado que é para olhar que ninguém vai olhar. Esse é o grande problema de delação. Mas há provas e indícios importantes, que agora, aos poucos, nós vamos sabendo. Isso aqui tem relação com o encontro que o Bolsonaro teve com o seu, aqui ó, registro de movimentação no Alvorada e dados de estações de rádio base permitiram a PF corroborar o relato do Cid e obter mais detalhes sobre participantes de uma discussão que aconteceu no Alvorada. A partir dessas informações, então, a polícia conseguiu confirmar que o Cid esteve junto lá, que o Cid estava no Palácio do Alvorada numa reunião do dia 19 de novembro de 22. O Bolsonaro já tinha perdido a eleição, estava nos últimos dias como mandatário, então isso aqui não é coisa do século passado, né? Novembro de 22, 20 dias depois do segundo turno da eleição que deu vitória ao Lula. O Cid já estava no Planalto desde cedo pela manhã e o Bolsonaro recebeu naquele dia os assessores Felipe Martins, que está preso, e o advogado Almauri Saad e também o padre José Eduardo de Oliveira e Silva. Nessa discussão, segundo o Cid, foi debatida a tal do decreto da minuta, essa segunda minuta, essa leitura à nação, esse que seria como direi, um pronunciamento, né? Aquele texto tem mais cara de pronunciamento do que de minuta. E claro, nesse pronunciamento, então, o Bolsonaro ia decreto GLO, decreto estado de sítio, decreto a prisão do Alexandre de Moraes, revisão das eleições, estaria tudo ali nessa leitura à nação. Então, a PF confirmou, pegando os celulares dessas pessoas, o Felipe Martins, que está preso, o Amaury Saad, que é um advogado, e esse padre José Eduardo. Esses três foram até a Alvorada, se encontraram com o Bolsonaro e com o Cid, e segundo o Cid tiveram essa reunião analisando um texto que foi escrito pelo Felipe Martins, inicialmente, segundo o Cid, e que foi editado pelo Bolsonaro para tirar os nomes, principalmente do Gilmar Mendes e do Pacheco, desses decretos de prisão
que seriam expedidos caso o Bolsonaro tivesse lido esse documento para a nação brasileira. Para quem quiser saber um pouco mais, na semana passada a gente fez um programa e eu expliquei a história desse padre José Eduardo, né? Porque todo mundo pensa, um padre, o que esse padre está fazendo aí? Gente, não é esse padre aqui, não vai levar você para o céu não, tá? Se você quer pegar o Stairway to Heaven, né, o Pedro Falcão, esse padre aqui é o Highway to Hell, né? Esse aqui é AC/DC, esse padre aqui é AC/DC, não é Led Zeppelin, tá? Tem um corte no canal, aliás, do ICL, onde eu conto lá com o Chico Pinheiro e a Gabi Varela a história desse padre. É uma história bem interessante, começa lá atrás, 2013 ainda. Ele é parte da semente do que germinaria depois da extrema-direita brasileira, principalmente na rede social, que foi dar lá em Alan dos Santos, por exemplo, o cara do site Terça Livre, que hoje está foragido nos Estados Unidos. Então tá aí confirmado pela PF, isso aqui foi publicado ontem pela Andréa Sadi, Gustavo Petró e Reinaldo Turolo Júnior lá no G1. Ainda sobre o Cid comentou uma decisão do Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul, da cidade de Caxias do Sul, que ordenava que os acampamentos golpistas fossem desmontados. O Cid tem uma mensagem que ele mandou na época para um oficial do Exército Brasileiro, dizendo, eles não podem fazer porra nenhuma, falando do Ministério Público Federal, ou seja, deixa rolar, eu vi essa ordem aí, não interessa, eles não podem fazer porra nenhuma, mais um elemento que sustenta aí, então, a tese de que eles estavam caminhando em relação a um golpe de Estado. Uma nota publicada na revista Veja, portanto, para a gente ir encerrando aqui o nosso Jornal do Golpe de hoje, Bolsonaro enviou dinheiro ao exterior para aguardar o golpe. Isso aqui é a interpretação da Polícia Federal em relação ao dinheiro que o Bolsonaro mandou. Diz a Polícia Federal, evidencia-se que o então presidente, ao final do mandato, transferiu para os Estados Unidos todos os seus bens e recursos financeiros. Atenção ao que diz a Polícia Federal aqui, porque isso aqui não é irrelevante. Vamos levantar. Bolsonaro enviou dinheiro para os Estados Unidos, diz a Polícia Federal. Logo aqui a gente vai ver, na verdade, que isso aqui já tinha saído no ano passado, tinha sido publicado, aliás, aqui pelo ICL. Matéria nossa, né? Diz a Polícia Federal, evidencia-se que o então presidente, ao final do mandato, transferiu para os Estados Unidos todos os seus bens e recursos financeiros. Atenção ao que diz a Polícia Federal. Ilícitos e lícitos. Então a Polícia Federal já nos dá indicativo de que o dinheiro que foi transferido pelo Bolsonaro no ano passado, no final do ano, através de uma conta no Banco do Brasil, cujos documentos para abrir esta conta estavam em posse do Mauro Cid, documentos esses que estavam nos seus e-mails esses que foram obtidos pela CPI dos atos golpistas. Segundo a Polícia Federal, esse dinheiro que o Bolsonaro mandou para os Estados Unidos, que por si só não é crime, você mandar dinheiro para fora do Brasil, desde que o dinheiro tenha origem lícita e seja declarado. Segundo a Polícia Federal, parte desse dinheiro é de origem ilícita. Tá bom? E na interpretação da PF, esse dinheiro seria usado para a trama do golpe de Estado. Quem foi no ano passado, Pedro Falcão, que deu essa matéria? Quem foi, Pedro Falcão? Com documento, com tudo? Foi o papai, né, Pedro Falcão? Tá aqui, ó. Matéria de 11 de agosto do ano passado. Cid arquivou em e-mail transferência de dinheiro de Bolsonaro para os Estados Unidos. Matéria publicada lá na minha newsletter agrandeguerra.com.br, em parceria com o site O Cafezinho e dada em primeira mão aqui no ICL. Então quem acompanha o ICL não passa frio, né, Pedro Falcão? Não passa frio. Então em agosto do ano passado, nós já mostramos que o Bolsonaro tinha mandado dinheiro para os Estados Unidos. Aliás, espero que a PF, na sua investigação, cite a nossa matéria, porque foi daqui que saiu o Borogodó. Olha aqui, ó. O tenente-coronel Mauro Cid arquivou em seus e-mails um pedido de transferência de dinheiro de Jair Bolsonaro para os Estados Unidos. Está aqui o pedido, ó. Esse aqui é o documento. Proposta de emissão de ordem de pagamento para o exterior. Aqui, ó. O número da agência, isso aqui é documento que virou público, né, gente? Então não há mais nenhum perigo da gente expor os dados do Bolsonaro aqui, tá bom?
Aqui o número da agência, baralá, biriri, autorizo o recolhimento em meu nome, efetuar débito na conta da minha titularidade. E aí tá aqui, ó, a gente só omitiu o CPF do Bolsonaro, mas tá aqui, ó, assinado pelo Bolsonaro, olha aqui, ó, Jair Messias Bolsonaro, o nome dele aqui, a informação do remetente, endereço Palácio do Alvorada, Brasília, o CEP do Palácio do Alvorada, aqui estava o nome da agência do Bolsonaro no Brasil, que ele tem conta ainda, então isso aqui a gente não colocou, claro, e o CPF do Bolsonaro, o telefone dele também, mas essas partes em preto aqui, fomos nós da reportagem que colocamos, tá, pessoal? Mas essas informações estão aqui, nós sabemos elas, nós vimos essas informações. Isso aqui era uma autorização de câmbio. Aqui o endereço, para onde ia o dinheiro? Banco do Brasil Américas, Miami, Estados Unidos. O número da conta, internacional também, sabemos, só omitimos aqui, claro. Brasília, atenção para a data, 22 de dezembro de 2022. Assinatura aqui, ó, Jair Bolsonaro, essa aqui é a assinatura do Bolsonaro mesmo. Esse documento, portanto, foi usado para remeter dinheiro para os Estados Unidos no finalzinho de dezembro, 3 dias antes do Natal aqui, de 2022, a tentativa de golpe de Estado se daria poucos dias depois aqui. Portanto, na interpretação da Polícia Federal, esse dinheiro seria usado para fins de golpe de Estado. O valor da transferência não é informado nesse documento que nós publicamos, mas a Polícia Federal já investigava a transferência de R$675 mil do Bolsonaro para os Estados Unidos. Com o comprovante encontrado na caixa de e-mails de Mauro Cid, fica cada vez mais difícil o ex-presidente se afastar do ex-ajudante de ordens na tentativa de evitar que o caso chegue até ele, Bolsonaro, porque nessa época, em agosto aqui, o Bolsonaro e a família Bolsonaro tinham dado declarações meio que jogando o Mauro Cid para o escanteio, lembram? Teve isso em algum momento. Não, isso aí era coisa do Cid, isso aí não sei o quê, isso aí ele tinha autonomia, lembram o negócio da autonomia que o Bolsonaro falou? Não, o Cid tinha autonomia, ele tinha autonomia para fazer essas coisas. Bom, o Cid tinha autonomia para mandar $1 milhão para o Bolsonaro nos Estados Unidos, com a assinatura do Bolsonaro no documento. Então, esse documento aqui mostra que fica um pouco difícil, né, escapar desse negócio. Então, isso aqui publicado em agosto lá pelo site Cafezinho, parceria com a newsletter A Grande Guerra, e dado em primeira mão aqui no ICL, como sempre. Generais na mira, a Polícia Federal diz que Braga Neto orientou ataques à atual comandante do Exército e vê Pazuello na trama golpista. Matéria publicada lá pelo jornal O Globo. O relatório da Polícia Federal, que embasou a operação mais recente sobre a tentativa de golpe de Estado, mostra que o ex-ministro da Defesa, Braga Neto, estimulou bolsonaristas a atacarem em dezembro o general Tomás Paiva, hoje comandante do Exército. O documento a que o Globo teve acesso também revela a atuação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na trama golpista e afirma que a investigação reuniu dados que comprovam que Jair Bolsonaro analisou e alterou uma minuta de decreto que determinava o rompimento constitucional. Então tá aqui, né? Mais prints, mais conversas. Esse cara aqui é o Ailton Barros. Lembram do Ailton Barros? O Ailton Barros foi o cara que foi implicado também na questão da fraude do cartão de vacinação do Bolsonaro. O que, aliás, é uma grande piada que muita gente faz. Tudo isso talvez não estaria acontecendo, Pedro Falcão, se o Bolsonaro tivesse tomado vacina. Para ver como a vacina faz bem para a saúde? Se o Bolsonaro tivesse só tomado vacina e não enchido o saco de ninguém com esse negócio, talvez ninguém ia saber quem é Ailton Barros, descobrir que o Barros se comunicava com o Braga Neto, né? Aquela coisa toda. Tá aqui o Braga Neto dando as ordens pro... Isso aqui a gente já leu, né? A coisa do cagão. Tu não estava aqui aquele dia, Pedro Falcão. O negócio do cagão, né? O Braga Neto falando pro Ailton, ó, oferece a cabeça do cara aí. Ou seja, joga ele nas redes sociais, usa aí, faz meme, chama de comunista, de melancia, não sei o quê, pros bolsonaristas atacarem o cara ficar com medo, ficar constrangido e aderir à nossa ideia. Essa era a estratégia. Tá, gente? Porque, de novo, pra gente ter claro aqui, o negócio de golpe militar, de tanque na rua, tá? Isso aqui é uma coisa antiga, gente. Tira esse negócio da cabeça. Claro que em algum momento ia precisar. Quem é que ia mover as tropas, caso precisasse? O general Teófilo, para movimentar os tais kids pretos. Claro que em um determinado momento ia precisar usar força.
se a coisa fosse ao fim que eles imaginavam. Mas a maneira de engendrar hoje uma virada de mesa democrática é outra. É com meme. Funciona pra caramba. Vocês imaginam do dia pra noite um militar que tá lá, que é todo adorado pelos bolsonaristas, que os caras ficam lá lambendo o cara e falando, vocês são o máximo, é poder moderador, é não sei o quê, reserva moral da nação. Da noite pro dia o cara vira comunista no Zap. Isso aí mexe muito com a pessoa. Muito. A coisa é violenta. Abalo psicológico mesmo. Ué, não teve o oficial que teve busca e apreensão na casa dele e desmaiou semana passada? A coisa pega mesmo. Né? Então, assim, vai dar golpe militar com meme? Dá golpe militar com meme. Acontece também. Planos golpistas envolviam filho de general da ABIN, diz aqui a Folha de São Paulo, uma outra matéria que fala aqui sobre o general Sérgio Carneiro, teve o filho implicado em fala do Heleno sobre infiltrar agentes nas campanhas de 2022 e com isso terminamos o Jornal do Golpe de hoje, tá bom? Vamos lá para umas últimas notícias rapidamente aqui. A Petrobras está conversando com o fundo Mubadala Group, que é o fundo lá de Abu Dhabi. Esse fundo comprou a refinaria Landulfo Alves lá na Bahia, do Bolsonaro, no saldão do Paulo Guedes. Lembrando, Paulo Guedes vendeu um monte de empresa brasileira, Eletrobras, refinaria, coisa, para fechar as contas. Então toda vez que alguém falar para você, mas o Paulo Guedes entregou as contas em dia, porque o Paulo Guedes não teve déficit, sim, porque o Paulo Guedes vendeu o relógio da mãe, a aliança de casamento, o terno do casamento, o vestido do casamento, vendeu a cadeirinha do bebê, vendeu o assento de segurança do carro da criança, vendeu tudo. Não teve déficit mesmo, claro que não teve, né? Dá para vender de novo essas coisas? Não, porque elas já foram vendidas. Então é uma fórmula bem canalha para você dizer que não teve déficit, que entregou as contas em dia, que biriri bororó. O método usado foi esse. Queriam vender os Correios, queriam vender mais coisas da Petrobras e tal, não conseguiram. Graças à pandemia, aliás, não conseguiram fazer isso. Agora a Petrobras pode estar reavendo essa refinaria. Está tentando negociar com o pessoal da Abu Dhabi para recolocar essa refinaria de novo dentro da Petrobras. É ruim de mil maneiras a coisa do jeito que ela é feita, né? Porque vende barato, depois recompra caro. No entanto, é como está sendo feito agora. Vamos lá, pessoal, recado final importante. Nós temos o vídeo, Pedro Falcão, tá separado o vídeo? Eu pedi para separar na semana passada um vídeo do Renato Freitas, eu não sei se foi separado. Eu acho que não, né? Vamos tentar fazer amanhã, tem um vídeo muito legal pra gente mostrar sobre isso, só que, ó, você sabe, o ICL aqui é o lugar para você ter as super aulas gratuitas, exclusivas e bombásticas que a gente faz todo ano aqui. Todo mês, pelo menos, tem uma. E a gente vai ter uma aula especialíssima com o Renato Freitas. Vai ser dia 18, né, Pedro Falcão? 18 de fevereiro, é isso? Às 8 horas da noite. Então, ó, 18 de fevereiro, às 8 horas da noite, também mais conhecido como próximo domingo. É isso, né, Pedro Falcão? Próximo domingo, às 8 horas da noite, uma aula gratuita, exclusiva, aqui do ICL com o Renato Freitas. A gente vai contar uma história incrível, a história do Renato, uma história de inspiração. Muitas vezes a gente fala que tem muita coisa bacana lá fora, e tem mesmo, né? É o Mahatma Gandhi, é o Martin Luther King, é o Muhammad Ali, tem essas histórias, mas a gente tem essas histórias no Brasil também, né? Não comparando, personagens históricos diferentes, em momentos diferentes, pessoas diferentes, contextos diferentes, mas a gente tem que olhar para dentro também. A história do Renato é uma história inspiradora. Então, no domingo, às 8 da noite, inscreva-se. É ao vivo, exclusivo e grátis aqui no ICL. A gente tem certeza que a gente vai ter aí dezenas de milhares de pessoas que vão assistir. Como sempre, as aulas do ICL são um sucesso absoluto. O link é, Pedro Falcão, ICL, como é que é? icldesperta.com.br/aula. 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 Tá certo esse link? Não era despertaicl.com.br/aula? Tudo bem. Vamos passar esse hoje e depois a gente dá uma conferida, porque na semana passada eu acho que eu falei outro. icldesperta.com.br/aula, tá bom? Coloca seu nome, o seu endereço de e-mail, você vai receber por e-mail o link para assistir a aula. De novo, é grátis, ao vivo, exclusivo e grátis.
icldesperta.com.br/aula. Corre para lá. É isso, está começando o ICL Notícias, primeira edição. O Desperta de hoje está acabando. Nós voltamos amanhã, às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Muito obrigado e tchau. A gente adora assistir esses filmes de Hollywood que mostram uma pessoa que não tinha condição nenhuma quando nasceu e lutou contra muitas dificuldades e acabou se tornando uma pessoa muito importante. E a gente esquece que aqui no nosso país a gente tem exemplos que são tão grandiosos e fortes que deixariam qualquer filme desses de Hollywood no chinelo. Talvez para mim o exemplo mais marcante que a gente tenha seja do deputado Renato Freitas, deputado estadual no Paraná. A mãe do Renato veio da Paraíba, passando por São Paulo até o Paraná, em busca de condições melhores de vida. Na sua infância e adolescência, o Renato teve todas as oportunidades para entrar para uma vida criminosa, mas escolheu se formar em Direito, onde se formou como mestre, e entrar para a política para denunciar a podridão do sistema de poder brasileiro. Se tornou uma das vozes políticas mais importantes do país e uma voz que mostra para a elite como ela é hipócrita e mostra para a periferia o poder que ela tem. Se você quiser assistir a aula mais reveladora e inspiradora já dada no ICL até hoje, se inscreva para assistir a nossa conversa com Renato Freitas, que vai acontecer no dia 18 de fevereiro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. É gratuito. E para se inscrever é só clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. Chame seus amigos e amigas para participar também. A gente se vê lá.